Havana, Cuba, 1969. Depois de 10 anos do regime comunista rígido de Fidel Castro, a economia da ilha estava em caos. A escassez de comida e a semana de trabalho de 7 dias, ordenada pelo governo, somente intensificaram o desespero e a aflição dos cubanos. Muitos tentaram fugir do regime opressivo de Castro, mas foram pegos, aprisionados ou mortos. Mas para Armando Socarras, de 17 anos, a chance de obter liberdade valia todos esses riscos. O clima político em Cuba, em 1969, era o pico da opressão. Não havia liberdade de expressão, nem liberdade de religião. Eles controlavam tudo. Meu amigo Jorge veio até mim com a ideia de fugir, mas não sabíamos como, e não queríamos fugir em um barquinho. Porque pessoas estavam morrendo nesse processo e era muito perigoso. O plano do meu amigo era fugirmos escondidos na roda de um avião. E eu falei, você está maluco. Não. Mas daí, no dia seguinte, eu fiquei pensando nisso. No dia seguinte, eu chamei ele de novo e falei, ei, Jorge, vamos conversar sobre isso. O plano era de fato perigoso. Se fossem pegos, seriam presos. Ou pior, se não fossem, poderiam morrer tentando. Mas depois de estudar o plano com cuidado, Armando acreditou que ele e seu amigo teriam sucesso. E na manhã do dia 4 de junho de 1969, puseram o plano arrojado em prática. O voo 904 da Ibéria estava agendado para sair de Havana às 6h30 da tarde e chegar a Madrid, Espanha, 9 horas depois. O avião DC-8 já estava taxiando no fim da pista quando Armando e seu amigo rastejaram pela grama alta que margeia o local, prontos para saírem correndo para a liberdade. Olhei para o meu amigo, o nervosismo já estava começando a dominar o Jorge. E eu falei para ele, é agora, vamos lá. Comecei a correr. Olhei para o lado e ele não estava lá. Olhei para trás e ele ainda estava lá sentado. E eu subi no trem de pouso sozinho. E naquele momento as rodas começaram a se mover. Meu coração bateu mais forte e de repente o avião começou a decolar. Aí eu vi o chão se afastando de mim. Quando as rodas começaram a ser recolhidas, não ficaram muito próximas porque eu estava obstruindo o pleno funcionamento delas. Esta foi a versão que o piloto me contou depois. Ele disse que viu um sinal de mau funcionamento no painel. Daí ele recebeu uma mensagem da torre. Você está com algum problema? Ele respondeu, sim, senhor. As rodas não estão recolhendo. Eu vou tentar recolher mais uma vez. Muito bem, se não der certo, vou voltar e aterrissar novamente. O flap fechou, não havia espaço para eu me mexer, e quando o avião ganhou altitude, começou a ficar um pouco frio lá dentro. E eu estava sem agasalho. Preso dentro do trem de pouso, perigosamente fora das seções pressurizadas do avião, Armando foi perdendo a consciência quando o vento do lado de fora começou a zunir a quase 960 km por hora. Normalmente, a altitude de cruzeiro de uma viagem de Havana para Madrid é por volta de 11.000 a 12.000 metros. A 11.000 metros de altitude, quando alguém experimenta uma rápida despressurização, o tempo de consciência é de apenas 8 segundos. A essa altitude, enfrentamos temperaturas por volta de 43 a 45 graus Celsius negativos. Eu fiquei sem ar, eu não aguentava mais. Aí eu falei, é o meu fim. Já era. Foi quando eu me entreguei para Deus, eu falei, estou em suas mãos, Deus. Estou indo. 9 horas depois de decolar em Havana, o voo 904 da Ibéria aterrissou em Madrid. E enquanto o comandante estava na pista se despedindo dos passageiros, o corpo inconsciente de Armando caiu do trem de pouso com um barulho repugnante.